E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. E hoje nós vamos reagir a Morissette Amon. Vocês pediram muito pra gente reagir a uma música. O nome da música é Naririnik Mobá. Eu espero ter pronunciado da maneira correta. Qualquer coisa a gente pede desculpas pela pronúncia. Gente, aproveitando a oportunidade, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, clique no gostei, clique na notificação e na descrição desse vídeo e de todos os outros está o link do nosso Instagram. Bom, recado dado, vamos direto logo à reação que a gente quer ouvir essa música na voz maravilhosa da Morissette. Então, bora reagir! Olha que interessante como ela já começa baixo, com uma voz de peito, né, e com bastante ar na voz, né? Ela consegue ter essa capacidade de soltar muito ar enquanto canta, né? E é legal que ela dosa, né, nessa voz de peito. O que é legal também é que a voz dela é aguda, mas ela tem um peso, né? E colocando a voz nessa região de peito, ela consegue deixar ainda mais pesada. Sempre chama muita atenção a forma como a Morissette articula as palavras, porque a dicção dela é muito boa, né? É verdade, é muito boa e é interessante que ela é soprano e ela cantando dessa maneira, ela consegue ainda colocar um peso na voz, né? Ela não é uma soprano que tem uma voz muito fina, né? Ela consegue ainda ter a capacidade de colocar um certo peso. O que acaba dando até mais versatilidade para a voz dela, né? Porque ela consegue ir pro agudo, justamente por ela estar numa classificação vocal aguda, mas ela também consegue atingir graves mais potentes, justamente por ela também estar nessa região mais pesada, né? Agora ela foi literalmente, ela saiu dessa região mais baixa e foi para uma região de máscara, onde ela consegue projetar melhor a voz. A região de máscara é a região por onde a gente mais consegue emitir som, né? Com muito ar, você utiliza o ar para você emitir bastante som. É a melhor região que você tem para você fazer a abertura de som. É a região mais potente, né? Porque a voz de cabeça às vezes ela pode soar um pouco fraca, mas a voz de máscara você consegue projetar com mais brilhantismo, né? E prestem também nas transições que a Morissette faz, que é com muita facilidade. Sabe o que eu acho muito legal na voz dela? É que ela tem uma leve falha, ela dá uma leve falha quando ela atinge notas mais altas. Que acaba saindo uma nota aí, ou sobrando uma nota que é bem aguda, né? Eu não sei se é proposital mesmo ou é porque ela tem a facilidade de ir para as notas altas. É uma leve rouquidão que dá essa falha na voz, mas que fica uma coisa muito legal porque a gente entende como sendo algo natural. Ela deve saber essa capacidade que ela tem de ter essa pequena falha e introduz isso ao cantar. Isso pelo menos é a impressão que dá. também com o corpo, né? Ela tá ali cantando e também tá sentindo essa emoção, não só na voz, ela não passa essa emoção apenas na voz, ela passa também com o corpo, isso é muito importante também. E é legal ver que ela trabalha muito numa voz mista, né? É.
Ela agora ela tá utilizando o peito, mas ela tá abrindo bem mais a voz, utilizando essa região aqui, que a região é a voz de máscara. Agora, uma coisa que eu reparo nesse áudio, nessa música, é a influência que ela acaba tendo do rhythm blues, que é muito forte. E eu percebo que essa influência do rhythm blues, ela resgata muito a raiz da soul music. Ela resgata um pouco dessa raiz da soul music e até é um tipo de... A sonoridade até nos lembra pelo menos um pouco a Mariah Carey. É, eu também tive essa impressão. E ela sempre colocando também uns drives, né, ali no meio da música. É uma característica dela, né, já é uma marca dela. Ela sempre faz uso desses ornamentos. É verdade, ela utiliza bastante ornamentos vocais e tem uma característica muito interessante de cantar que a torna única, né, nessa forma que ela interpreta as canções que ela vai cantar, né? Uou! Olha que facilidade. Vocês percebem como ela tem uma facilidade muito grande de transitar entre a forma como ela coloca a voz? Ela sobe, ela desce, depois ainda coloca em um efeito mais sussurrado, né? Ou seja, ela volta no estágio inicial. É. E é interessante ver que essa abertura da máscara, ela utiliza muito o belting, né? É. Que é próximo à voz modal, você utiliza a voz de peito para regular a densidade de ar que você solta, mas é tudo focado muito nessa região de máscara aqui, que é essas notas mais longas que ela dá. É coisa que a Mariah também faz muito, né? Ela faz muito uso do belting. Verdade. Uou! Nossa, que presente. Caramba! Tem uma voz muito potente, né? É um vocal muito poderoso. Ela manda muito bem. A Morissette, ela é demais. Como ela sente a música, né? Uau! Ela, como sempre, maravilhosa, cantando muito. E uma coisa que eu percebi também é que nessa música, pelo menos, ela faz muito uso do staccato, né? Que ela vai, ao contrário do legato, o staccato ele vai ligando as notas de forma sucessiva, né? Ele não deixa ela ficar muito longa, ela sempre vai dando uma pausada quando tá cantando. E ela fez muito isso, né? A Mariah também fazia muito isso, ela faz isso. Então, o legato, ele é como se fosse uma nota sempre contínua, né? O staccato, ele já tem essa coisa... Lá, na, 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 na. Agora, se fosse o legato, né, que é interessante, e realmente ela parece ter uma influência muito forte da Mariah Carey. A gente já via reagindo anteriormente, ela cantando canções da Mariah Carey, e é inegável a influência que a Mariah Carey tem na Morissette. É realmente impressionante. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então deixa um comentário aqui embaixo, deixa um like também e compartilha esse vídeo com algum amigo que seja fã da Morissette Amon e curta esse tipo de conteúdo. Bom, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!